Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia, para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Essa semana nós vamos ouvir a biografia de uma mulher extraordinária que revolucionou a medicina psiquiátrica no Nísia da Silveira, a psiquiatra do inconsciente. Enquanto o mundo considerava o eletrochoque e a lobotomia os melhores tratamentos para os pacientes psiquiátricos, Nísia da Silveira só conseguia enxergar o seu horror. Ela tinha uma visão muito mais humana, acolhedora, abrangente, e é por isso mesmo mais incomum, desafiadora e ousada. Por tudo isso e por ser uma mulher em uma área de maioria masculina, a psiquiatra foi ridicularizada, contestada, desmoralizada e sabotada pelos colegas. Mas seu olhar inovador e sua persistência inabalável venceram o preconceito. Nísia não só foi pioneira da terapia ocupacional e do movimento antipsiquiátrico, como introduziu a psicologia junguiana no Brasil e acabou reconhecida no mundo inteiro pelo trabalho ligado ao inconsciente, inspirando a criação de museus, centros culturais e terapêuticos. Ela tinha só 1,5 m de altura e estrutura frágil, mas defendia suas ideias com firmeza. Filha única da pianista Maria Lídia e do professor de matemática e jornalista Faustino da Silveira, teve a sua infância marcada pelas obras de Machado de Assis e pelo convívio com animais, uma paixão que levaria por toda a vida, chegando a ter 23 gatos ao mesmo tempo em seu apartamento. A mãe queria que ela fosse pianista, mas Nísia decidiu ser médica, ainda que tivesse horror a sangue. Na Faculdade de Medicina na Bahia, ela estudou entre 1921 e 1926, era a única mulher entre 157 alunos. Desde aquela época, já tinha um olhar para os marginalizados. Sua tese de formatura foi sobre a criminalidade feminina no Brasil. Com a morte do pai, em 1927, a alagoana se mudou com o primo Mário Magalhães da Silveira, então seu namorado, para o Rio de Janeiro, onde estagiou na clínica de Antônio Austrégésilo, considerado o precursor da neurologia no Brasil. Em 1933, entrou para o serviço público, trabalhando no Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha. Casou-se oficialmente com Mário em 1940 e viveram juntos até a morte dele, em 1986. No Rio, o casal se envolveu com o meio artístico e o marxismo. Ela chegou a participar de algumas reuniões do Partido Comunista Brasileiro, o que afetaria duramente a sua vida. Denunciada por uma enfermeira por ter livros marxistas, Nísia foi presa em 1936 e amargou 16 meses de reclusão na casa de detenção na rua Frei Caneca. Lá dividiu a cela de número 4 com as revolucionárias alemãs Olga Benário Prestes e Elise Saborovsky-Ever, além de travar contato com o escritor Graciliano Ramos, que a citou no livro Memórias do Cárcere. A experiência na prisão ia mudá-la para sempre. Após 8 anos nebulosos, Nísia foi readmitida no serviço público para trabalhar no então Centro Psiquiátrico Nacional, em Engenho de Dentro, hoje Instituto Municipal Nísia da Silveira. Mas os anos 30 tinham sido particularmente cruéis para os doentes mentais e começava aí sua maior briga contra a psiquiatria tradicional. Quando pediram que acionasse o eletrochoque, Nísia se recusou. Isso a fez ser transferida para uma área desprezada do hospital, que nem dispunha de médico, a seção de terapia ocupacional, que ela implantou efetivamente em 1946. Antes, os pacientes desse setor faziam apenas trabalhos de limpeza. Ali ela criou 17 ateliês, entre eles de costura, marcenaria, modelagem e pintura. A ideia era dar liberdade para os clientes, como ela preferia chamá-los, se expressarem e se comunicarem. Foi assim, influenciada pela leitura das obras do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung sobre o inconsciente, que Nísia criou um método reconhecido no mundo todo.
incentivar a pintura livre para, aos poucos, revelar a psique dos pacientes, ajudando no seu tratamento. Muitos deles ganharam reconhecimento no universo das artes plásticas, caso de Emídio de Barros e Fernando Diniz. Mário Pedrosa, um dos mais influentes críticos de arte, ficou tão impressionado com o trabalho dos internos que levou o diretor do Museu de Arte Moderna, MAM de São Paulo, Leon Gigante, para conferir. O resultado foi a exposição 9 Artistas de Engenho de Dentro em 1949. A primeira mostra externa tinha sido em 1947, no Ministério da Educação e Saúde, no Rio. Nise e seus pacientes começavam a ficar famosos e a incomodar ainda mais os médicos que menosprezavam seus métodos e chegavam a duvidar das autorias dos quadros. Firme no seu propósito, ela inaugurou em 1952 o Museu das Imagens do Inconsciente, no Rio, hoje com mais de 360 mil obras e documentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Iniciativa semelhante era feita pelo francês Jean Dubois, com o seu Museu de Arte Bruta, que reuniu trabalhos de doentes mentais, crianças e criminosos a partir de 1945. O Museu de Imagens do Inconsciente virou um centro de estudos psiquiátricos com reconhecimento internacional. Em 1957, quando Nise foi à Suíça estudar e expor as pinturas, impressionou bastante Jung, a quem conheceu pessoalmente. Eles se correspondiam desde 1954, quando ela enviou uma carta perguntando sobre o simbolismo das mandalas dos pacientes. Contra o que pregava a literatura médica, Nise se opunha à internação e discordava da crença de que os esquizofrênicos não tinham afetividade. Tanto que adotou cachorros e gatos para serem coterapeutas e o resultado foi muito positivo. Dessa forma, foi também pioneira na pesquisa das relações entre pacientes e animais no Brasil. Nem o boicote dos colegas, que chegaram a envenenar diversos animais, a fez desistir. Em 1956, ela fundou a Casa das Palmeiras, precursora dos hospitais Dias. Era um passo incipiente na luta contra os hospícios, que atingiria seu auge com a Lei Antimanicomial de 2001. Ao longo dos anos, a psiquiatra participou de congressos e expôs obras do Museu de Imagens do Inconsciente no Brasil e no exterior. Mas a repressão dos anos de 1970 esvaziou seu setor e determinou sua aposentadoria compulsória em 1975. Apesar disso, ela continuou trabalhando como estagiária voluntária. Ao todo, Nise escreveu 10 livros, entre os quais Imagens do Inconsciente, de 1981, ano em que ganhou a medalha Oswaldo Cruz do Ministério de Saúde. Aos 83 anos, foi a primeira mulher a receber o título de doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Morreu aos 94 anos, cheia de livros e gatos. Sua audácia marcou profundamente os caminhos da psiquiatria e mudou a vida de todos que precisaram dela nas últimas décadas. Essa foi a biografia de uma mulher extraordinária, Nise da Silveira, que revolucionou a história do Brasil. Tchau, pessoal. Muito obrigada.